Nesta retrospectiva de 2021, nós reunimos num mesmo direto ao ponto os melhores momentos de algumas das mais importantes entrevistas feitas durante o ano. Neste primeiro bloco, vocês acompanharão trechos das conversas com o presidente Jair Bolsonaro, Luciano Hang, Mayra Pinheiro, o senador Marcos Rogério e o doutor Mauro Ribeiro. Acompanhe. Eu queria que o senhor dissesse o seguinte: qual foi desses 1000 dias o que o senhor considera mais importante, a posse não vale? E quais são as 3 prioridades que o senhor tem para esse tempo que ainda falta para completar o mandato? O mais difícil foi formar o ministério. Não foi por falta de gente qualificada, e sim por pressões. A velha prática queria se fazer presente. Nós conseguimos vencer esse primeiro momento que me tirou 50% dos problemas da cabeça. Daí eu dei liberdade para os ministros trabalharem. Em todos os ministérios eu não indico, eu tenho o poder de veto. Então, acredito que se você começar a analisar ministro por ministro, né, em relação àqueles outros que os antecederam, você vai ver que houve uma diferença brutal nessa questão. O que a gente queria fazer? Né? A meta longa seria entregar ao Brasil melhor do que recebia em 2019, uma crise ética, moral e econômica enorme. A pandemia apareceu no meio do caminho. E as consequências estão aí, a econômica, né? A gente vê muito naquela época, vamos fechar tudo, né? Que a economia a gente vê depois, né? Fica em casa. Desde o primeiro dia. E acredite se quiser, a maioria da população era favorável a essa tese. Conversei com alguns poucos governadores e eles falaram que era isso. Inclusive alguns prefeitos, eu questionei, por que o teu município fechou se não tem nenhum caso lá? Se eu não fechar, vão falar que eu estou sendo negligente, omisso ou até conivente. A população queria. Então somos obrigados a fechar, porque a população queria, depois a população foi crescendo, né? Eu até usei muito ao longo desses últimos meses uma passagem bíblica, né? Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Então, muitos queriam que eu fizesse alguma coisa que estava certo eu fazer, mas a grande parte da população não ia entender. Então, tive que engolir sapo ao longo desse tempo todo e acredito que tenho colaborado para a gente sonhar, né? Que temos um Brasil democrático no futuro. Perfeito. Porque, com todo respeito, se eu sair daqui, se tiver errado pode criticar, fique à vontade. Se tivesse o outro no meu lugar, eu acho que nós estaremos na linha da Argentina, que fechou tudo e um caos na economia se instalou naquele país. Então, no primeiro momento, acho que o mais importante é a escolha dos ministérios. Depois, o que eles passaram a render. Hoje, por exemplo, né, ou melhor, durante a semana, hoje, tivemos um evento sobre a Caixa Econômica, mas a estrela foi o Tarcísio. Foi citado muita coisa por quem usou da palavra sobre ele, tá? Porque é uma referência para nós o Tarcísio. Agora, todos os ministérios trabalham quase como relógio suíço. Até o momento, eu não tenho nada a reclamar disso. O que tinha reclamado do passado, não é fácil você demitir um ministro. Não é fácil, seja ele qual for. Mas tivemos a coragem de tomar essa decisão no passado para o bem do Brasil, não é para o meu bem. Tá? Então, eu acho que o governo, comparando com os outros, e levando-se em conta o que aconteceu com a pandemia, estão numa crise ideológica enorme. Tá? Graças a Deus, deu uma pequena chuva essa semana aqui. Também tivemos a questão de geada, onde lambeu, em parte, o cultivo, a safrinha de milho, que incide diretamente no preço do frango e dos ovos. Né? Então, o governo está indo, muitas coisas, não dá para você planejar, chama-se conduta de combate, está recebendo tiro daqui, tem que ir para cima nessa direção, e estamos agora nos aproximando de um ano eleitoral. Que começa... Tudo que o senhor se referiu não podia ser planejado. Não. Foram coisas inesperadas. Sim. Agora, levando isso em conta, para os próximos dias, dá para estabelecer prioridades? Levando isso em conta, claro. Não, mas estamos aqui com problema de preço de combustível, inflação dos alimentos. Isso é no mundo todo. Se eu não me engano, o gás no Reino Unido bateu 300%. Certo. A carne nos Estados Unidos também aumentou assustadoramente. A inflação de combustível nos Estados Unidos era cá de 40%. O nosso está bem abaixo disso aí. Mas grande parte da população fala, eu estou no Brasil, não estou nos Estados Unidos. Até quando eu falei lá no discurso da ONU que o auxílio emergencial
durante o ano 2020 foi equivalente a $800, teve gente que reclamou. Não, mas por que não falou em real? Ou porque não falou quanto foi mês a mês? O pessoal não entende. O público onde estava entende dólar. Até outro valor qualquer, né, outra moeda qualquer, tem dificuldade tocando a isso. Então nós temos esse problema de entendimento por parte da população interna do Brasil, que estão aos poucos, cada vez mais, entendendo o que é a política. Hoje você escala os 11 do Supremo, os 10 no momento, né? Você sabe liderança, sabe quem é o presidente da Câmara, quem é do Senado, o nome de ministro, mudou completamente o Brasil. Isso é muito bem-vindo e tem ajudado a gente a sofrer menos as consequências da pandemia. Eu acompanhei a manifestação aqui na Esplanada, eu vou em todas, né? E senti, conversei, e a expectativa era de que o senhor anunciasse ali uma intervenção no Supremo Tribunal Federal. O senhor sabe disso, que havia grupos querendo, né? E eu senti que se o senhor tivesse feito ali, o senhor seria carregado nas costas e ovacionado. Da mesma maneira como havia essa pressão lá das massas, eu estava lá embaixo, houve também, naturalmente, do palanque, né? O senhor chegou a pensar fazer isso? Não. Eu sei bem o meu lugar. Eu sei que não estou representando a mim. Eu sei a importância de o Brasil continuar numa normalidade, vamos assim dizer. Sei disso. Você não pode dar um cavalo de pau num transatlântico. Sabia das consequências. É muito bacana. Você sai carregado no colo, né, nos braços, naquele dia. E o after day. E o dia seguinte. O 7 de setembro todo foi pensando o que fazer no dia seguinte. Porque a expectativa é enorme. Agora, as sinalizações que vieram do próprio Barroso, tá, nos dá uma certa tranquilidade. Tá? A questão dos atos antidemocráticos, desses inquéritos. Nós sabemos o que representa isso aí. Conversei com o Temer. Demoradamente. Naquele dia conversei com o Alexandre de Moraes. Já conversei umas 5 vezes com o Alexandre de Moraes. O que foi tratado, me desculpa, agora é reservado. Naquele dia eu gostaria que o senhor, teve sem problema. O senhor recuperasse, descrevesse essa trajetória. O que houve naquele dia? Houve uma ligação do presidente Temer para mim. Quando aconteceu, no dia seguinte, o ministro Fux, que fez um pronunciamento, né, pesado contra mim, alguns chegam e rebate, contra-ataca, né, dá resposta. Calma, vou responder amanhã, mas calma, não tem problema, eu aprendi a digerir as coisas. Nesse ínterim, houve contato com o presidente Temer. Ele não queria passar por telefone, a ideia dele veio para cá. Veio para cá, trouxe uma proposta, né? Eu juntei com o que eu falaria aqui, fizemos um pequeno acerto. A proposta estava boa, a minha também estava boa, foi uma fusão ali e saiu aquela nota, que muita gente no primeiro momento não entendeu. Agora você pode ver, não é o Brasil ou o Brasil. Como é que fica o Brasil perante o mundo? Como é que fica possíveis barreiras comerciais? A gente fica numa situação complicada. Que a esquerda não é apenas que está lá, se acha lá na Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, não. Está no mundo todo. Está no mundo todo. Como é que fica a nossa situação perante o mundo? Como é que o dólar se comportaria no dia seguinte? E o preço do petróleo aqui dentro? Por exemplo, é possível paradas de caminhoneiros. Conversei com a liderança dele. Estive aqui nessa sala aqui conversando com quase 3 horas, uns 12 representantes dos caminhoneiros. É tudo muito bacana, né? Vão parar, fazer acontecer. Mas 2, 3 dias depois ia começar a faltar comida na casa de todo mundo. Economicamente, qual a consequência? Ia se voltar contra mim. E dá para a gente resolver essa situação. Eu não tenho mais pressão hoje em dia de ministérios por parte do parlamento. Estamos, não digo lua de mel, mas conversando com o parlamento, está dando para mudar. Eu costumo dizer também, quem for eleito o ano que vem, vai indicar mais 2 para o Supremo. E olha só, não é indicar para o Supremo, indicar para o Senado. A pessoa vê que é o nome ideal para ir para o Senado. Tem um funil que chama-se Senado Brasileiro, passa por lá. Presidente, eu já vi censura imposta a verdades. E acabo de ter a notícia, eu vi trechos só e fiquei absolutamente pasmo, de um documentário que diz que o senhor não sofreu o atentado. Eu vi o ferimento, né? Eu entrevistei o senhor ainda no hospital, fizemos aquela entrevista, eu vi. Todo mundo vê o momento da facada, aquilo é a realidade filmada. O senhor vai tomar alguma providência, vai processar e tal? Porque se isso aí não for fake news, eu não sei o que é. Olha, Augusto, dá para você ver a facada na imagem, dá para a imagem. Quem não acredita, eu teria que ter enganado
todos os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora. E depois o Albert Einstein. Qual é a reputação dessas entidades? Não faz o menor sentido. Eu posso levantar a camisa aqui, fiz 4 cirurgias. E você vê também que eu perdi, eu acho que 15 quilos. Eu sou um cara meio magro. Perdi 15 quilos. Agora, perdi 10 centímetros do intestino, né? Eu fiquei com a bolsa de colostomia ali por quase 3 meses. E você vê, o cara era afiliado ao PSOL. Tá? Ele foi atrás de um filho meu num clube de tiro lá em Santa Catarina. Estava desempregado, viajava pelo Brasil. Teve aquela história também de alguém ter levantado o nome dele para entrar aqui na Câmara dos Deputados, ou seja, seria o álibi perfeito, tivesse fugido daquele momento. E no dia seguinte, que é mais grave, 3 advogados, né? Um vai de avião particular para Juiz de Fora. E o que eles dizem? Não, estamos preocupados com o bem-estar do Adélio, que ele pode sofrer alguma violência no presídio. E depois, a gente vê, por exemplo, a polícia militar estava presente ao evento ou não? E por quê? Você começar a procurar, se tinha gente fardada lá, você vai ter essa resposta. Então, algo planejado. Pagaram missão para o cara. Cumprir aquela missão. Ele deu azar. Os próximos médicos dizem que a lâmina passou a milímetros de veias que tivesse sido perfurada, não tinha como. Mais uma coincidência, isso é a meu favor. A Polícia Federal fez um bom trabalho. Tá? Não tem como dizer que a chance é zero se sofrer um atentado, mas eles tinham a rota de fuga para o hospital. E isso acabou salvando minha vida também. Agradeço à Polícia Federal nesse momento. Agora teve a investigação depois. Que eu lamento, mas tinha como chegar no final da linha. Isso é um assunto encerrado, presidente? Não, da minha parte não. Eu tenho conversado trocou o diretor da Polícia Federal para a gente continuar investigando. Reabrir o caso. Agora, tem, no meu entender, muito interesse para que isso seja abafado. Se for analisar com outros casos, Celso Daniel, Toninho do PT, entre tantos outros, você vê que parece que é meio semelhante a essa questão. Eles chegaram a um ponto, eu me lancei, entre aspas, candidato, depois da reeleição da senhora Dilma Rousseff. Eu falei, tem que mudar o Brasil. Como? É assim. Todo mundo achava que eu era maluco. De vez em quando até eu achava que eu era maluco. Não tinha nada. Como é que você prende a República? Agora, nas minhas idas, né, quando faltava um ano e meio das eleições, parado em aeroporto, era uma coisa fantástica, imagem inacreditável que acontecia comigo. Parecia que era o Michael Jackson chegando naquele momento. Agora, o que me fez chegar a esse ponto? É a verdade acima de tudo. A minha ida a Manacapuru, que eu conversei com o pessoal no coração da Amazônia. Tem muita história para contar, que dá algumas horas aqui. E o pessoal ia prender a atenção do pessoal. E acabou acontecendo ali a facada, um milagre a sobrevivência e um milagre da eleição também. Sem televisão, sem nada, chegar a esse ponto. Né? E também a questão de suspeita, né? Por ocasião das eleições de 2018. Alguns dizem para mim, eu concordo, que só fui eleito porque tive muito voto. Até sem querer tumultuar o clima, você pode ver, de fevereiro, março de 2018 até novembro, os hackers estiveram dentro lá do TSE. Não perceberam o que aconteceu. Mesmo um hacker, ele tem um limite para fazer mudança, para mudar tudo que está lá. E você pode ver um outro fato importante. Por que os boletins de urnas não tornam-se públicos no mesmo dia da votação? Só em média 15 dias depois. Então, coisas suspeitas que acontecem, que foi programado, me entender, atentar o meu assassinato, porque não tinha como me derrubar nas vias legais. O matuto como eu, né, um grosso, como diz, chama. E naquele tempo, você fala agora que sou genocida, eu era racista, fascista, homofóbico, misógino, não gostava do nordestino, tudo que se podia imaginar, tudo. E acabou acontecendo. Por que aconteceu? Não me entender, foi um milagre. Tudo isso. Mas eu começo conversando com um homem que está querendo comprar vacinas ao lado de um grupo de empresários para que sejam usadas no Brasil. Também para vacinar os funcionários de cada empresário. Como é que é esse projeto? Resume para a gente, Luciano. O projeto começou com o Carlos Wizard, que me convidou para que juntos e mais empresários pudéssemos correr atrás de vacinas para imunizar os nossos colaboradores. E desde então nós temos corrido fornecedores no mundo
para conseguir essas vacinas. No primeiro momento, tivemos que ver a lei do governo federal, onde foi feita há pouco tempo atrás, onde diz que temos que esperar ser imunizados 78 milhões de brasileiros e depois a gente compra e doa 50% para o governo e o resto a gente possa usar para os nossos colaboradores. Só que vai demorar alguns meses ainda para imunizar os 78 milhões de prioritários que o governo tem que imunizar. E nós fomos a semana passada para Brasília, vendo a possibilidade de mudar a lei, dando a liberdade não só para nós que queremos doar as vacinas, mas também vi projeto de senadores abrindo para iniciativa privada, para hospitais, clínicas, farmácias, para que eles também possam comprar as vacinas e distribuir através de farmácias ou clínicas. Eu acho que com isso aumentaria a velocidade da imunização dos brasileiros. São diferentes vacinas, Luciano? E qual é a quantidade que vocês pretendem adquirir? O que nós vimos, um fornecedor que tinha 8 milhões, outro fornecedor que tinha 1 milhão. Diferentes na vacinas. Semana passada, diferentes marcas de vacina. Você conseguiu, como já disse, sobreviver e bem aos efeitos da pandemia. Agora, sobre quais setores esses efeitos foram especialmente perversos? Pequenos comerciantes, microempresas? E eu vejo que o problema maior não é quem está estabelecido, o médio, o grande comerciante. O problema maior é que vive ao redor da economia formal os informais. O que vende, ali naquele meio eu notei, as pessoas que vendem uns churros, que vende um milho verde, que vende uma água, né? E me encontrou naquele dia andando, fui conversando com os comerciantes, com portas fechadas. Acredita, Augusto, que o cara tinha que atender a loja ali, meia porta, ou coloca uma fita zebrada, e o cara tem que atender o cliente ali, uma coisa de louco. O que falta nessa pandemia é critérios, é bom senso, é uma coisa de louco. Eu nunca vi tanta burrice nessa pandemia. As pessoas não estão pensando com a cabeça. Então, a mudança constante de ministro afetou isso? Nada, não, mas eu acho que não é constante ministro. Quem cuida de Bauru não é a prefeita que tenta abrir a cidade. Mas foi o governador, não foi o presidente. Mas aí andando pela avenida principal, desce uma senhora, Dona Maria, de uma ladeira, chorando. Senhor Luciano, estou sabendo que o senhor está aqui hoje para manifestação. Meu Deus, eu estou passando fome, eu não tenho mais dinheiro para pagar aluguel. Eu vivo do movimento da cidade. Eu vendo água, eu vendo cocada. Eu disse, a senhora tem uma barraquinha onde, Dona Maria? Lá em cima. Eu fui lá com ela, subi a ladeira e fui lá na outra quadra, numa praça, aonde para os ônibus. A Dona Maria estava com a barraquinha de venda de cocada, sem nenhuma cocada para vender. Aí eu olhei a barraquinha da Dona Maria, disse, Dona Maria, a senhora não tem nada para vender, eu queria vir aqui para comer uma cocada. Pois eu comi até a cocada, Luciano, não tem mais dinheiro. Aí eu disse, dá para fazer. Aí, Dona Maria, então eu peguei, dei um dinheiro, quanto é que é, senhora? Peguei, dei R$1.500, né, R$2.000 para ela e fui embora. Dona Maria, se vira aí, compra coisa para a senhora vender. Paga o aluguel e fui embora. Aí eu desci a ladeira, dei 1 hora para eu fazer a quadra. Quando eu parei, a Dona Maria já tinha com dinheiro. Ela não foi embora. Ela foi na venda da frente, no supermercado, encheu a barraquinha dela. E fez. Para vender, para trabalhar. Ela e o irmão dela, que é deficiente físico. Então, assim, quem está mais morrendo de fome são os mais pobres, são os mais necessitados, são os que vivem da economia formal. São os 40, 50 milhões de pessoas que vivem, que são os informais que vivem no Brasil. Você estava falando, pouco antes de nós entrarmos aqui no estúdio, que você era um ativista político. E você apoiou muito na eleição de Jair Bolsonaro. O Ministério do Presidente já passou por várias modificações. Hoje teve uma modificação assim drástica. Ele mudou Casa Civil, Justiça, Defesa, Relações Exteriores, Secretaria da Presidência, Advocacia Geral da União. E o ministro mais mudado, que não foi dessa vez, né, foi o da Saúde. A pergunta é, como você vê todas essas mudanças
nesse ministério, se você acha que o governo Bolsonaro está fugindo daquilo que ele pregou no início do governo, o que tem de bom e o que tem de ruim, e o que essa mudança de tantos ministros da saúde está pesando agora nesse negócio da pandemia. Olha, eu quando entrei para ser um ativista político, foi para tentar colocar lá no governo alguém que se assemelhasse àquilo que eu pensava. Então, dia 5 de janeiro de 2018, eu aviso para a população de Santa Catarina, fiz uma coletiva de imprensa, dizendo, olha, esse ano eu vou ser um ativista político, porque eu acho que o Brasil está virado de cabeça para baixo, que o Brasil precisa mudar. Não é possível que nós reclamamos e nada fizemos. Eu acho que o empresário não pode ser um coadjuvante, né? Tem que ser um protagonista, tem que ajudar esse país. Até porque nós ajudamos a carregar o piano, né? Então eu me dispus a ser um ativista político, fiquei até agosto, dia 17 de agosto, escolhendo um candidato, fiz reuniões com outros candidatos, conversei com um candidato, com outro candidato, e dia 17 de agosto opto por apoiar o Bolsonaro. E de agosto até outubro eu adentrei na campanha, né? Mas fazendo lives, fazendo vídeos, né? E venceu as eleições. De lá para cá, passaram-se 2 anos, eu não estou no governo, eu não faço parte do governo. Eu torço pelo governo, para que dê certo. Então, hoje eu estava aqui em São Paulo, vi que trocaram 6 ministros, né? 6. 6. Quem está tocando o comandante é o Bolsonaro e ele deve estar sabendo o que está fazendo. Eu acho que antes de terminar o governo é ruim dar uma nota. É ruim porque às vezes, como administrador, você toma determinadas decisões que vão refletir lá na frente. E enquanto você não chegou lá na frente, as decisões estão acontecendo, né? E às vezes as pessoas não sabem o porquê você tomou a decisão. Eu noto muito as pessoas comentarem de tudo que acontece no governo. Imagina, Augusto, que eu tenho uma empresa de 20 mil colaboradores. Se eu botasse lá um monte de jornalista, botasse um jornal dentro da minha empresa e todo dia saía matéria falando de um, falando de outro, falando de um, cada coisa que eu fizesse teria alguém contra e a favor. Viraria um inferno e eu não conseguiria tocar a empresa. Eu acho que muitas vezes as pessoas falam determinadas coisas que não sabem o que está acontecendo. Um dia a Joana me ligou, eu estava saindo de uma reunião lá com o Bolsonaro, bem no comecinho do governo. Aí ela me ligou, eram umas 7 horas da noite. Luciano, como é que tá aí? Tá pegando fogo, não sei o quê. Joana, aqui é paz e amor. E aí fora é guerra e terror. Né? Eu acho que você lembra disso? Então assim, o que às vezes acontece lá dentro é diferente do que acontece aqui fora. Então eu participo de alguns grupos de WhatsApp, eu vejo muita fofoca. Eu vejo cada coisa que o governo faz é um monte de fofoca. Algumas vezes eu sei de alguma coisa, eu disse, não tem nada a ver, né? E é igual uma empresa. Quem está tocando lá na frente sabe o que está fazendo. É como você, por exemplo, eu gosto de andar de UTV, né? Aqueles carrinhos. Final de semana eu vou andar de TV. Então o cara que senta aí do lado, coitado, sofre. Mas quem está aqui no volante sabe o que está fazendo. Eu não sentaria aí do lado nunca comigo. Esse tempo atrás estava descendo um morro, eu pensei, caramba, eu não era o cara que nem a pau. Por quê? Mas eu sabia o que está fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. Então eu acho que as pessoas têm que deixar as coisas andar. Se cada coisa que você fizer tem alguém para dar uma opinião, não vai. Agora, Luciano, muitos de nós se surpreendem, eu próprio, né? Nós nos surpreendemos com as mudanças, porque se esperava a mudança do Ministério das Relações Exteriores, vieram 6. Você sabia de quais? Nenhuma. Não sabia. Ô, Luciano, mas você Nenhuma. Imagina, eu acho assim, eu não vou ligar pro Bolsonaro para incomodá-lo. Eu acho que é um cara tão ocupado, mas nem a pau que eu vou perguntar, e nem antes nem depois, né? Mas o senhor dá sugestões para ele? Não. Se por acaso se eu falar com ele, como acaso ele teve em Santa Catarina, falei um pouco com ele e tal, me encontro com ele, falo. Essa vez que fui para Brasília, nem conversei com ele, né? Mas é assim, sabe como é que é o negócio do Bolsonaro? Se ele diz que água faz bem para a saúde, vão dizer que água é ruim. É difícil. Como é que você se sentiu sendo inquirida e ofendida, diz o Guto, por pessoas sem ética nem moral para tanto
na CPI, evidentemente. E a Márcia gostaria de saber como se sentiu interrogada por 2 senhores investigados por corrupção. E eu acrescento, em algum momento você pensou em sair do recinto da CPI ou não? Augusto, assim, eu fui para lá para cumprir o meu papel. As pessoas me perguntaram durante todos os dias que antecederam ao depoimento na CPI se eu tinha entrado com um pedido de habeas corpus para ficar calada. E eu sempre dizia, olha, é a oportunidade que nós temos no Ministério da Saúde, eu enquanto secretária, que tive a honra de conduzir a primeira missão em Manaus para que a gente fizesse o levantamento da real situação da cidade. A gente precisava falar para a população que nós vivenciamos e precisava mostrar os trabalhos que nós realizamos à frente das nossas pastas. Então eu fui com o desejo de falar, mas durante todo o período que antecedeu o depoimento, eu recebi não só por parte dos próprios senadores, alguns deram entrevistas dias antes do meu depoimento, se referindo a mim de forma pejorativa, a capitã cloroquina. Então não era a médica que ia depor lá, não era a secretária do Ministério da Saúde. Então a sensação que você tem quando chega é que você já está condenada. E a forma como eu fui tratada, e acho que essa sensação piorou muito com o depoimento da doutora Anísia, talvez por eu estar protegida por um habeas corpus, eu não fui tão desrespeitada quanto a doutora Anísia foi. Mas é uma sensação muito ruim, ao ponto de você ouvir um senador chamar alguém de mentiroso, alguém que está lá com toda a disposição de prestar esclarecimentos. Eu fui interrompida o tempo inteiro, eu fui cerceada no meu direito de falar. Ora se dizia que eu deveria explicar e quando eu tentava responder as perguntas eu era interrompida. Ou seja, ninguém estava interessado em ouvir as explicações que eu tinha para dar. Então essa é uma sensação muito ruim. Felizmente, eu acho que a população brasileira tem cada vez mais claro que nós não estamos ali para prestar esclarecimentos do que nós fizemos ou o que deixamos de fazer, mas é simplesmente um ato político com motivação pré-eleitoral para 2022. E a terceira onda vem? Eu não tenho como dizer isso, é o que eu disse para você. Hoje nós temos mais incertezas do que certezas. O que a gente pode fazer? Perseguir o que nós temos para enfrentar eventuais ondas que nós tenhamos, que é a vacina, a população entender que mesmo com a vacina a gente vai ter que continuar usando as medidas de proteção individual, mantendo o distanciamento. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos conviver com essa doença. E eu, enquanto médica, acho que a Covid vai ser uma doença endêmica. Vai passar a pandemia, porque a gente vai ter muita gente imunizada, mas mesmo nos países, e aí eu vou usar de novo o exemplo de Israel, Israel vai terminar de vacinar toda a população, mas os países do lado de Israel não conseguiram vacinar 15% da população. E as pessoas migram, elas se movimentam. Então você vai ter sempre alguém que não vacinou e que vai ser um infectante, se tiver a doença, para o restante da população com outras variantes. Então a gente vai ter que conviver com um novo momento no mundo, de uma doença endêmica nova e que nós vamos ter que nos adaptar. O que falhou em Manaus, Mayra? Manaus, Augusto, é o retrato do SUS dos últimos anos no Brasil. A gente já falou dos leitos, foram mais de 40 mil leitos fechados. É o retrato da corrupção que mata muito na saúde, de recursos desviados, de falta de respeito ao trabalho dos profissionais. Manaus, enquanto secretária no Ministério da Saúde, eu recebi dezenas de vezes os representantes do Amazonas, do Sindicato dos Médicos do Amazonas, de representantes da enfermagem, dos médicos, mostrando a situação de precariedade do trabalho dos profissionais, atrasos salariais, vínculos precários. Então, se você me perguntar, foi uma conjuntura de fatores. Isso não acontece só lá, acontece no Brasil inteiro, mas quando você tem o contexto de uma nova variante, que foi o que aconteceu lá, de medidas ambientais precárias, de autoproteção, e você tem uma precarização do trabalho, desvios com corrupção, isso faz o caos acontecer mais rapidamente do que em qualquer outro local. Quando a pandemia começou, no interior do Amazonas, em todo o interior, havia um leito de UTI. Aí não pode dar certo. Senador, o que nos incomoda, nós jornalistas aí que acompanhamos esses casos, é a possível impunidade dos governadores que se meteram aí no chamado Covidão, né?
Isso aconteceu, está comprovado. Houve desvio de dinheiro destinado ao combate à pandemia por parte de prefeitos, governadores. Isso não vai ser investigado mesmo com a prorrogação do prazo de vigência da CPI? Augusto, eu espero que seja investigado. Esse tem sido o nosso trabalho na CPI desde o começo. Nós começamos ali tentando levar a investigação para o caso do Consórcio Nordeste, porque é um caso mais emblemático, você tem provas, evidências, tem dinheiro pago, dinheiro público, né, por 300 respiradores que nunca chegaram e a população sofreu. Roubaram muito, essa que é a verdade. Passaram a mão, né? Esse é o fato. E a população sofrendo. Quem teve que ir nos estados do Nordeste e levar respiradores para suprir esses que foram comprados e não entregues, foi justamente o Ministério da Saúde. Nós queremos que a investigação chegue lá. Só para você ter como ideia aqui, ó, algumas operações da Polícia Federal, da CGU, apontando para o que aconteceu nos estados. Santa Catarina, por exemplo, 200 respiradores, 33 milhões de reais. Isso aqui gerou a abertura de um processo de impeachment do governador. Acabou sendo, em razão de um voto, não foi aberto o processo lá, mas está sendo investigado, né? Rio de Janeiro deu cassação do governador. O caso do Iabas, os hospitais de campanha. Não foram construídos. Um absurdo. E foram pagos. Foram. Então, assim, você teve escândalos graves nos estados, né? Ceará, respiradores comprados por 34,7 milhões. Polícia Federal estima lá mais de 25 milhões de reais desviados, né? Além de outros estados, o Pará, 50 milhões para respiradores do estado também investigado pela Polícia Federal. No Amazonas, compraram respiradores de uma loja de vinhos. Superfaturado. O relator da CPI, lá da Assembleia do Amazonas, esteve na CPI da pandemia, ele disse o seguinte, que compraram os respiradores superfaturados, há provas, há evidências, e pagaram de maneira indenizatória. Então, assim, nós temos muitas evidências de crimes que aconteceram. Bom, São Paulo teve o caso dos respiradores chineses. A CPI não vai investigar? E Araraquara? Araraquara pagou por respiradores que nunca foram entregues preço de carro importado. Então o prefeito como é que faz? Ele não entra nisso aí porque depende da Câmara Municipal. Qual é o raciocínio do Eu entendo o seguinte, Tribunal, do Supremo? O Supremo disse que nós não podíamos convocar governadores. Eu penso que pela mesma lógica que o Supremo impediu a convocação de governadores, impediria a convocação de prefeitos. Agora, aonde tem recurso federal, há competência federal para investigar. Isso aí. Porque se você tem operações da Polícia Federal, por que você tem operação da Polícia Federal? Porque tem recurso federal. Se fosse recurso do Estado, seria a Polícia Civil. Você tem operações do Ministério Público Federal, da CGU, e você tem a ação do Tribunal de Contas da União. Como é que o parlamento, através de uma CPI, não pode investigar? Ou você diz que todos os demais, né, Polícia Federal, CGU, MPF, não podem, ou então, se todos eles podem, a CPI pode também. E tanto é verdade que esses documentos já foram requisitados e estão em poder da CPI. Se você pudesse convocar qualquer pessoa para depor na CPI, porque o depoimento é importante, e não existisse nenhuma restrição, como as restrições impostas pelo Supremo, quem o senhor convocaria? Um nome? Carlos Gabas. Do consórcio? Do Consórcio Nordeste. Porque para mim é o caso mais escabroso e com evidências fartas. É um caso escandaloso. Ali, naquele caso, deveria ter muita gente presa. E não tem. Acho que a CPI deve isso ao Brasil. Senador, especula-se que o G7, né, que é a cúpula dos independentes, os 7 senadores independentes de oposição da CPI da Covid, virou G6, que o MDBista Eduardo Braga, por desentendimentos com o Omar Aziz e também por um certo assédio do governo, tem debandado para o outro lado. Está acontecendo isso ou são só especulações? Olha, eu acho que o G7, ele já não está tão
unido, né, como antes, não por gestos ou por afagos do governo, mas em razão de desajustes internos, né? Eu acho que o relator e alguns daquele grupo vieram com uma sanha muito grande e acabou gerando constrangimentos internos. Por exemplo, o volume de pedidos de quebra de sigilo e inclusive de pessoas que não têm nada a ver com a CPI, questões pessoais sendo colocadas ali como objeto de quebra de sigilo, como convocação. No começo passou a rodo. Daqui a pouco, quando alguns começaram a perceber o que estava acontecendo, entre eles começou a haver ali alguns desentendimentos. Já tem alguns dias que não se vota requerimentos do relator e quebras, especialmente quebras de sigilo. Quebra de sigilo foram votadas, pasmem, foram votadas quebras de sigilo ali em bloco, sem saber exatamente o que estava se votando. Colocam uma lista. Tem uma lista de quebra de sigilo apresentada pelo relator, que ele coloca os nomes, né? E aí embaixo coloca lá um comando genérico, apurar eventuais crimes relacionados à pandemia. Quebra de sigilo. A quebra de sigilo é uma possibilidade? Mas depois que você esgota todas as outras hipóteses, né? A oitiva da testemunha, né? A busca de documentos, se for preciso colocar frente a frente e fazer uma acariação, a acariação, e aí depois você vem com a medida mais invasiva, porque é uma medida que vai afetar garantias constitucionais. Mas ali não. Chegou um ponto que primeiro manda quebrar o sigilo, manda vasculhar, bisbilhotar a vida da pessoa e depois, se identificar alguma coisa, você toca a investigação. Eu acho que isso acabou gerando atritos entre eles. Hoje, eu acho que tem ali talvez um G6, mas para alguns temas não tem G6 mais. E para o espectador é interessantíssimo, assim, os que estão a favor permaneçam como estão, aprovados. Né? É isso. Pronto, aí quebra-se o sigilo de alguém que você não sabe quem é. E pessoas, Augusto, que não tem qualquer relação. A CPI tem um fato determinado, ela tem um campo de investigação próprio, né? Você pode trazer um tema estranho ao campo de investigação da CPI? Não pode. Em regra, não pode. Mas quando você tem uma lista de requerimentos apresentados e que você sequer tem tempo de verificar, porque o que eles estavam fazendo? Eles faziam a reunião do gabinete paralelo da CPI à noite e aí decidia a pauta à noite, publicava às 11 horas da noite e a gente, quando chegava no Senado de manhã, via a lista publicada. Não tinha tempo de olhar os requerimentos que estavam pautados. E aí o governo fazia apelos para que o presidente não pautasse, não fizesse. Aí ele simplesmente atropelava e ficava por isso mesmo. Isso acabou. Da semana passada para cá, o presidente Omar deu um freio de arrumação nesse aspecto. Acho que foi uma medida acertada, porque tinha muito abuso acontecendo. Senador, o senhor fala muito em orquestração política, né, para as próximas eleições de 2022. Então, para o senhor, neste momento, está sendo muito complicado, como integrante da base governista, manter o controle e defender o governo atual, lutar pelo governo atual? Salsi, não, eu digo assim, é claro que é desafiador você estar num colegiado onde você é minoria. O bacana é quando você está num colegiado onde você tem maioria. Ou pelo menos você tem condições de, a partir de alguma articulação ou de alguma argumentação, conseguir maioria. Ali não. Ali o jogo está jogado. Você sabe quem é quem. Né? Então nós somos minoria. Agora, por outro lado, me dá conforto estar ali, porque eu defendo um governo que, embora seja acusado de corrupção, não tem um centavo de real pago em nenhum desses contratos. Eles dizem que, no caso Covaxin, por exemplo, estamos diante do maior caso de corrupção do governo Bolsonaro. O maior caso segundo a oposição, o maior caso de corrupção do governo Bolsonaro não tem um centavo desviado. A oposição está certa. A oposição está certa. Agora, me causa desconforto? Olha, me causaria desconforto se eu estivesse falando dos governos Lula e Dilma. Porque só do BNDES, de recursos que saíram do Brasil e que foram para países comunistas mundo afora, foram quase 60 bilhões de reais. Eu estava pegando hoje Venezuela, Cuba, com calote, não estão pagando. Mas tem outros países, vários, 60 bilhões de reais.
ao longo dos 2 governos. Aí detalhe, quando você vai olhar para o que aconteceu lá no estado do Amazonas, por que colapsou a saúde no Amazonas? Porque não tinha rede de saúde com estrutura de UTIs, de ventiladores, para atendimento das pessoas. No meu estado de Rondônia, por que nós sofremos no interior de Rondônia, na capital de Rondônia? Porque faltaram unidades de terapia intensiva, faltaram hospitais com UTIs. Roraima, interior de São Paulo, Santa Catarina, faltou estrutura. 60 bilhões de reais saíram do Brasil e foram para esses países mundo afora. O investimento que faltou aqui, os governos Lula e Dilma colocou lá fora. Petrobras, quanto desvio que nós tivemos. Mas esses dias eu falei na CPI sobre isso, aí o pessoal da bancada do PT veio, não, o Lula foi inocentado, né? A justiça reconheceu que ele era inocente. Não reconheceu inocência, não reconheceu inocência. Ali, o elemento de fundo, ali o argumento de fundo, foram vícios processuais. Não é inocência. Vai dizer que o que o Paulo Roberto Costa fez no caso da Petrobras, quando ele confessa e começa a devolver. E aí? Como é que você diz que alguém é inocente quando alguém confessou e está, inclusive, repondo o erário público? Severo, Youssef e tantos outros. Então, assim, dizer, tem dificuldade de defender esse governo? Não, eu teria muita dificuldade de defender os governos Lula e Dilma pelo conjunto da obra. Sabe? Sucessão de escândalos, corrupção por todo lado. Hoje, nós temos narrativas acusatórias, mas evidência, provas de que houve corrupção, até agora não apareceu nenhuma. E tem uma coisa, já disse ao governo, se aparecer alguma evidência contra quem quer que seja, um funcionário, servidor do Ministério da Saúde lá, envolvido em corrupção, está aqui a prova. Não conte comigo. Sou o primeiro a condenar. Eu não faço investigação seletiva. Tem culpa no cartório? Vai pagar por ela. E eu nunca recebi um pedido do governo para proteger quem quer que seja. O governo quer que investigue. Então, assim, em resumo, desculpa me alongar um pouquinho, mas eu não tenho dificuldade em defender um governo onde as pessoas podem criticar o presidente Bolsonaro pelo que ele fala. Mas por crime? Não. Até agora não. Seria maravilhoso o presidente Bolsonaro se vacinar. Independente. O presidente Bolsonaro tem liderança. É a maior liderança do país. Ele tem algumas críticas que a gente acompanha o presidente, né? Mas eu acho que teria um impacto muito grande o presidente estar à frente desse processo, né? O presidente, às vezes, não fazer determinados comentários em relação à vacina, porque a vacina, ela traz benefícios. E nesse momento, por todos os questionamentos que a gente possa ter, é importante a vacinação da população brasileira. Claro que os casos estão caindo, né? E aí fica uma análise difícil de fazer. Porque, não, é a vacina, é a vacina, é a vacina. Gente, o Amazonas já teve dois surtos no Amazonas. Contaminou, matou, diminuiu. Não tinha ninguém vacinado. O segundo, que foi a P1 que surgiu lá, foi uma catástrofe. Matou, caiu. Quer dizer, qual é a causa? Pois é, como é que a gente interpreta isso? Então aí diz o seguinte, não tem imunidade de rebanho, não tem imunidade de rebanho, não tem imunidade... Aí eu fico pensando lá, né? Mas como que não tem imunidade de rebanho? Saiu um trabalho agora, vários. O Ministério da Saúde de Israel publicou, a gente já tinha visto, né, que a pessoa que tem Covid tem 6 a 7 vezes mais anticorpos do que quem é vacinado. Se uma pessoa que tem Covid tem 6 a 7 vezes mais anticorpos do que uma pessoa que é vacinada, como que a vacina dá imunidade de rebanho e a pessoa que se contamina não dá? São os questionamentos que a gente faz para nós mesmos. Aliás, é a pergunta. Porque é uma coisa que não tem lógica. Quando se fala em eficácia de vacinas, a gente fala de análises clínicas, né? São pesquisas aí coordenadas com voluntários, né, em várias fases. Para a gente saber efetivamente como a vacina vai se comportar na vida real, na população, que a tal efetividade é só na prática, né? Que é o que a gente está vendo hoje. E nesses cálculos iniciais de efetividade, eles estão percebendo que é bem possível que seja necessário uma terceira dose das
da maioria das vacinas, e até da Janssen já se fala de uma possibilidade de ampliar aí a proteção com uma segunda dose. Muita gente, a gente estava conversando, né, Leda, queria tomar a Janssen porque seria só uma dose, mas é possível que isso seja ampliado também. A própria Anvisa já autorizou, né, estudos aí clínicos de uma terceira dose da Pfizer, da AstraZeneca. Em Israel, as aplicações já estão acontecendo em idosos, então não é nem mais uma questão de crença, né, doutora? É uma realidade que vai se confirmar. E tem vários trabalhos que são dúbios, né? Então, por exemplo, não se sabe ainda. A gente tem que dar tempo para pobre da ciência, coitado. A gente tem que ter calma, porque nós queremos todas as respostas e tem gente que fica evocando a ciência, mas, repito, a doença tem 1 ano e meio. Então, por exemplo, tem um grande especialista, que é o Dr. Renato Kifuri, que nós chamamos o Dr. Renato para ir no CFM, né? Uma pessoa que tem um domínio amplo sobre essa matéria. E ele foi questionado, quer dizer, qual a titulação de anticorpos que é necessário para prevenir a doença? Não se sabe. E essa possibilidade de reunir vacina da gripe, pensando justamente nessa possibilidade com a da Covid, porque estão sendo feitos estudos nesse sentido. O senhor acredita que isso seria possível? Eu sei que sem estudo é difícil, não sabem, né? ainda nem como... Não sei. As pessoas não sabem nem as pessoas não sabem ainda, Lívia, nem se quem tomou a vacina A pode tomar a terceira dose da vacina B. Alguns já falam que é bom misturar, inclusive, né? Então vamos esperar que a ciência vai nos dar essa resposta, essas respostas. Mas tem gente misturando essas vacinas já no mundo, não tem? Ainda não. Uruguai, mas estão caminhando para isso. Eu vou seguir, então, na questão da autonomia médica, para perguntar para o senhor, que o senhor falou muito da politização, falou da judicialização também desse tema, né, da relação médico-paciente. A gente viu, né, desde o início da pandemia, a ingerência do executivo, né, com prefeitos e governadores publicando decretos proibindo médicos de prescreverem certas medicações. Também vimos, né, o judiciário, né, partidos políticos entrando na justiça para proibir, né, médicos de receitarem certos remédios. E também eu queria adicionar um ingrediente que são as empresas de tecnologia, doutor Mauro, que conversando com alguns médicos, especialistas, baniram, né, publicações em redes sociais, derrubaram pesquisadores que estavam fazendo lives que falavam determinados tratamentos, determinadas medicações. O Conselho Federal de Medicina tem alguma posição com relação a essas empresas de tecnologia, essas redes sociais que acabaram banindo determinados posicionamentos com relação a certos tratamentos para Covid? Sim, Paula, com certeza. Então, como eu falei anteriormente na pergunta da Leda, quer dizer, todo mundo fala sobre tratamento de Covid, menos o médico. Não, mas eram médicos falando e eles foram banidos. Não, mas eu digo o médico da ponta, porque na realidade essa coisa de tratamento precoce, você tem excessos dos dois lados. Nós temos excessos dos dois lados. Pessoas que abominam o chamado tratamento precoce e pessoas que idolatram o tratamento precoce. Qual foi a posição do Conselho Federal de Medicina? É uma doença que ela não tem tratamento na fase inicial. É diferente dos outros tipos de... Então, o Conselho Federal de Medicina foi muito cobrado em relação à fosfetanolamida. Era uma medicação que foi colocada para tratamento de todos os tipos de cânceres. Os cânceres têm diferentes linhagens com diferentes tratamentos estabelecidos. Tratamentos cirúrgicos, tratamentos clínicos ou tratamentos combinados. Nós estamos falando de uma doença diferente. A Covid, ela não tem tratamento. Ela não tem tratamento na fase inicial. Ninguém sabe tratar a doença. Procura o seu teste positivo, por exemplo. Procura o senhor, o que o senhor me diz? Aí, eu vou te dizer aquilo que cada um acredita dentro do pouco que existe na literatura. Então, o senhor, posso chamar de você, né, Mauro? Pode, claro, sem dúvida. Como aqui eu estou num papel institucional, Augusto, eu vou me manter naquilo que o Conselho Federal de Medicina colocou no parecer. Eu não vou dar minha opinião pessoal. Eu vou colocar a opinião institucional do Conselho Federal de Medicina. As posições, elas são legítimas, totalmente legítimas. O que nós fizemos? Como é uma doença que não tem tratamento, existe a autonomia do médico e a autonomia do paciente. Então você tem médicos que querem tratar com o chamado tratamento precoce e pacientes que não querem ser tratados com o chamado tratamento precoce. Você tem pacientes que querem ser tratados com tratamento precoce e médicos que não querem tratar com tratamento precoce. O que nós fizemos? Vamos delegar para o médico, dentro do consultório, ele e o paciente, para eles, de comum acordo, decidirem qual o tratamento que vai ser feito. É a autonomia do médico. Por quê? A medicina hipocrática, ela tem 2 grandes pilares. Se nós perdemos um desses pilares,
acabou a medicina. Mas não é no Brasil, não, é no mundo. O primeiro pilar da medicina hipocrática é o sigilo médico. Então, se eu estou consultando a Lívia, o que a Lívia falar para mim vai para o túmulo junto comigo. Eu não posso abrir o sigilo da minha consulta com ela em hipótese alguma. Esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar é a autonomia do médico. O médico ele tem que ter autonomia. E aí parte da empresa fala assim, mas qual autonomia? Não tem limite? Claro que tem limite. Tem limite aonde? Na ética e na lei. E obrigatoriamente tem que visar a beneficência e jamais a maleficência. Então, é principiológico. Dentro desses princípios, o médico pode agir dentro do legítimo interesse do paciente, dentro da sua autonomia, em comum acordo com o paciente. Em relação a essas empresas Big Techs, eu acho que o Brasil, em algum momento, ele vai ter que... Porque é preocupante. Aí eu vou avançar um pouco na minha resposta. Eu vou responder como presidente do CFE, mas também como cidadão. O Brasil vai ter que definir qual é a função dessas empresas. Elas regulam ou elas não regulam? Elas são totalmente abertas. Porque o que nós vemos, e aí não vai defesa de absolutamente nada, são 2 pesos e 2 medidas. Em que um lado não tem censura e o outro lado está sendo censurado. Não só nesse aspecto, mas em tantos outros. Né? Então isso é preocupante. É preocupante em relação ao momento que nós estamos vivendo no Brasil, em relação ao próprio estado da democracia brasileira. Neste segundo bloco, nós teremos trechos das conversas com o senador Jorge Cajuru, Cabo Anselmo e Roberto Jefferson. Senador, o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes está baseado no pedido de prisão, na decretação da prisão do deputado Daniel Silveira como fato predominante. Sem proteger o deputado, hein? Sim. Fique bem claro. Sim. Pois é, eu gostaria justamente que o senhor explicasse, quer dizer, as razões para o pedido de impeachment. Tem esse fato dominante, tem algum outro fato na conduta do ministro Alexandre de Moraes que tenha motivado esse pedido de impeachment? Ilza, temos tudo. Você deve se lembrar dele aqui em São Paulo como secretário de Segurança Pública, o Augusto se lembra muito bem. Desde aquele momento ali, ele aqui já era motivo, na minha opinião, de CPI, já era motivo de investigação. Né? Depois ele virou ministro da Justiça do Michel Temer. Né? Pelo amor de Deus. Ali o governo do Michel Temer, para mim, era um caldeirão de corrupção. Né? Até pelo próprio Michel Temer, que para mim já nasceu corrupto na maternidade. Já roubou a chupeta do colega do lado. Né? E aí ele coloca o Alexandre de Moraes no ministério. De repente esse homem chega ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi cometendo erros um atrás do outro, especialmente o da arrogância, que é um preço lamentável. Né? A arrogância, para mim, é o maior defeito de uma pessoa. Né? Eu aprendi isso com João Saldanha. A pessoa não pode achar que ela é mais importante do que o cargo. O cargo é mais importante do que ela. No caso do Alexandre de Moraes, o cargo é maior do que ele. Então, os erros dele foram claros, factuais, e foi fácil fazer o embasamento juridicamente para pedir o impeachment dele. Né? Tanto que me parece que foi o Jorge que falou, não foi a Paula. A Paula que falou antes do programa começar, que ela chegou a ver o embasamento do pedido, perfeito? Então, esse embasamento do pedido colocou o Brasil para votar, na minha opinião. É isso que vai mexer com os senadores. Porque senador fala que não está nem aí com rede social, Augusto, mas é mentira, Fiuza. Eles morrem de medo de rede social. Morrem de medo. Então, a população brasileira agora é ela que pode provocar o primeiro impeachment. Teve algum na história do Brasil? Não. De ministro do Supremo, não. Não. Então, você imaginou? O primeiro impeachment da história do Brasil. Ele tem tudo para acontecer. E ele não é querido lá dentro do Senado Federal pelos pássaros. Por quê? Te digo rapidamente. Como dizia Gandhi, pássaros e porcos não sentam na mesma mesa. Eu já estou voando. Lá você tem pelo menos uns 6 voando. Tanto que sempre o placar é 6-5. Né? Esse placar virou história lá. Né? Então, os porcos que estão do lado dele.
Não é querido no STF, entre os 11. Entre os 11. Né? Então ali tem muita gente torcendo pro impeachment dele. Entendeu? Como a CPI da toga, tinha muito ministro a favor. Não era todo mundo contra, com medo. Entendeu? Ministro do Supremo. Do Supremo. Tinha muito ministro a favor. Eu sei, porque na época o pedido foi feito por mim, com apoio de todos os necessários 27 senadores, mas aí começou a ter aqueles que eu falei, né, que pediam para retirar uma semana depois, né? Então eu acho que não vai ser o pedido do Cajuru, não vai ser o trabalho feito pelo Coppola em relação a quase 2 milhões de assinatura. Eu acho que vai ser a população brasileira. É uma reação popular. Exatamente. Né? A sociedade é que vai tirar esse homem do Supremo e depois, por vez, nós temos que chegar no principal deles, né? No vendedor de sentenças, né? No ministro que pede cabeça de jornalistas, e aqui está Augusto Nunes. Ele pediu várias vezes e o Augusto já falou isso publicamente e ele não reagiu. Verdade. Ele é covarde, não respondeu ao Augusto, porque é verdade. Então ele é useiro e vezeiro em fazer isso, o Gilmar Mendes. Esse a gente tem que chegar nele também, né? Porque a população brasileira tem essa sede, né? Seria um bem para o país e, para mim, seria o fim do meu mandato. Eu poderia renunciar, entendeu? Com isso e com o centro diabético que eu criei e que o presidente Bolsonaro sancionou para todo o Brasil, o diabetes gratuitamente, né, no SUS, com essas duas ações eu acho que eu não preciso fazer mais nada. Posso voltar para casa. Pergunta é essa, esta alma do Senado, que o senhor já conhece em parte, de alguns críticos que em público fazem até a crítica, mas dizem não tem jeito, não passa, não há caminho para isso. Como é que o senhor acha que isso vai acontecer a partir deste evento de hoje? E eu queria acrescentar a sua pergunta. O cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é político. Será que é por isso que o político também age dessa maneira, né? Bom, são duas colocações importantes. O grosso da pergunta do Fiuza me faz recordar aqui o que pensa um Lazier, um Álvaro Martins, um Alessandro Vieira, um Girão, uma Leila do vôlei, que são, não Álvaro, mas os demais novos, né, que são da nova geração, que lá chegou com uma expectativa da população que fosse fazer alguma coisa. Então, a gente ouve isso, não sei se você vai me dizer quais são os senadores que deram entrevista, dos senadores mais antigos. Você não ouve isso dos novatos. Um novato desse perfil que eu te falei aqui, tem outros também, os novatos não vão dizer para você não passa. Nesse caso do Alexandre de Moraes especificamente, especialmente por causa da reação popular, certo? O não passa é quando tem alguma coisa contra o Gilmar Mendes. Aí antecipadamente se diz não passa. Porque nós tivemos aqui, antes de começar o programa, mais uma aula de um grande jornalista, não precisa falar quem é, né? Ele contou para nós algo aqui que eu não vou esquecer nunca mais, que é verdade. O Gilmar Mendes, parece que ele tem vários colegas ali, literalmente. É isso aí. Né? Tipo assim, olha, não vai passar por quê, gente? Porque o Gilmar Mendes não deixa. Ele vai atrás de cada senador, e ele vai mesmo, chama para jantar, vai na casa e tal, e diz na cara dele, olha, tem aqui 13 investigações paradas lá. Você quer seguir esse pedido de impeachment? Então eu vou recomeçar. Então o jogo é assim, é pesado com o Gilmar Mendes. Perfeito? Ocorre que o Alexandre de Moraes não tem, vamos falar a verdade, essas qualidades, entre aspas, essas qualidades sórdidas, calhordas, de um Gilmar Mendes. Né? Embora para mim o caráter seja igual. Mas ele não tem esse poder. Ele não tem. Outra coisa, o Gilmar Mendes, no começo, quando ele viu que o Senado partiu para cima dele, ele covardemente foi para cima do presidente Bolsonaro para usar algo que estava começando e que até hoje não tem ainda nenhuma prova cabal, mas é uma denúncia que envolve filho, e tudo que envolve um filho ser um filho, você entra em desespero. Filho é filho.
Né? Por isso que eu brinquei com o Augusto quando ele perguntou para mim se eu fosse presidente da República, se eu ficaria... Qual é que você faria em relação aos filhos? Resposta, por favor, repita a resposta. Eu brinquei com o Augusto, eu falei, você me deu uma chance. Se eu for presidente da República, eu peço para os meus filhos trabalharem em Dubai, ficarem lá o ano inteiro, só virem aqui na noite de Natal e voltarem no outro dia. Porque é duro ter filho. E o Gilmar Mendes, covarde, no começo, usou isso com o presidente. O presidente ficou numa situação. Isso não ocorre com o Alexandre de Moraes. O que ele vai fazer com o presidente? Entendeu? Então essa é a diferença de não falar hoje, não passa. Eu acredito que pode passar. E o Alexandre de Moraes não é afilhado do Gilmar Mendes? Esse afilhado aí, entre aspas? Não, o Gilmar Mendes não é. Inclusive tiveram uma discussão agora, né? No julgamento da prisão do Daniel Silveira, que culminou em domiciliar. Eles chegaram até a uma discussão tipo aquela do Barroso. Ele não pertence à bancada. Isso, né? A bancada, entendeu? Então, por isso que há um otimismo e sinceramente, depois dessa reação popular, que eu não esperava que fosse ser desse tamanho, a gente tem que acreditar. O senhor é jornalista, tem 40 anos de experiência, apresentador, comentarista. Como é que o senhor avalia o papel da imprensa na cobertura política desse governo do presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu fiquei 40 anos na televisão brasileira, em carreira nacional. Saí dizendo que parte dela foi para mim um chiqueiro. E que eu saí desse chiqueiro sem levar pelo menos o cheiro. Ou seja, nem ao menos o cheiro. E assim quero sair da política, porque eu não ficarei mais do que um mandato, porque eu sou contra a reeleição, apresentei um projeto, inclusive, para o fim da reeleição. Eu penso o seguinte, no começo, eu via como normal. Ou seja, o presidente batia e levava, bateu, levou, né? Agora, a imprensa, ela é, como dizia o Leonel Brizola, parte dela, ela é muito rancorosa, né? Ou seja, ela guarda rancor no freezer, né? E aqui eu vou dizer sem nenhum problema, eu sei que vou ficar mais marcado do que já sou na família Marinho, né? A família Marinho não esquece. Então, o presidente foi avisado por várias pessoas, né? Eu cheguei a falar para o presidente, porque eu tenho respeito por ele, exatamente porque ele aceita ouvir uma opinião sua. Eu cheguei a falar duas coisas para o presidente. Uma, presidente, pare de brigar com o João Dória. Aprenda aquilo que o Fernando Henrique Cardoso falava, só brigue por cima, não brigue por baixo. O João Dória não tem nem caráter para ser seu adversário, né? E o senhor está simplesmente levantando o João Dória. E ele pensou bem e falou para mim. E cheguei a falar para ele sobre alguns veículos de comunicação, porque ele começou a bater de uma forma errada, né? Ali você tem o direito de não dar publicidade para quem você não quer, correto? Mas aí você tem que entender que o dinheiro não é seu, o dinheiro é do contribuinte. Então você tem que fazer publicidade através de mídia técnica. Como você não vai anunciar, por exemplo, na rede Jovem Pan, de rádio, né? Com a força que ela tem em rádio, no YouTube e tal. Como você não vai anunciar com um grande jornal, com uma grande revista? Você pode manter a briga, né? Mas sem chegar a esse nível. Porque mexeu em dinheiro, mexeu no bolso, mexeu no faturamento das empresas de comunicação que tiveram que demitir. O senhor está com 79 anos. Não, senhor, com 80. 80 anos já fez, né? Parabéns. O senhor está dizendo que está dando a sua última entrevista. Sim, senhor. E o senhor também admite que é um grande ator, algo essencial para um agente duplo. Isso torna difícil a gente saber quando o senhor fala a verdade ou quando o senhor está atuando, né? Em diferentes momentos, o senhor disse que tinha sido torturado, depois não tinha sido torturado, mas a minha pergunta se refere a um rumor que sempre existiu, a do que o senhor já atuava servindo aos militares responsáveis pelos acontecimentos de 31 de março de 1964. Isso aparece no documento da Inteligência da Aeronáutica de 2012, que foi revelado em 2012. Isso aparece também no depoimento do ex-diretor do DOPS, Cécio Borer,
que fala que o senhor era um agente treinado para técnicas de infiltração. Talvez seja essa a sua última oportunidade de falar se isso de fato acontecia. Se a ida a Cuba já era algo planejado, se o próprio discurso dos marinheiros era algo planejado, enfim, é uma última chance. Bom, eu vou recorrer outra vez ao testemunho de marinheiros que estiveram lá comigo, etc. Você leia o livro Todo Leme é Bom Bordo. Você leia, tem um outro livro do Antônio Duarte, e esse documento que você diz da aeronáutica, eu tenho ali todos os documentos no livro que você está aí, todos os documentos, eu não vi esse negócio dizendo que da aeronáutica teria dizendo que eu sou infiltrado, ou que eu sou isso ou aquilo. Uma outra coisa é o seguinte, pergunte ao Senimar se eu era do Senimar. Pergunte à CIA se eu era da CIA. Eu não tenho como contestar Cecil Boré. É a minha palavra contra a dele. Você acredita na dele ou nesse cara que está aqui, diante de você? Agora, a pergunta que eu faço é, se realmente eu fosse um sujeito deste nível, um 007, um negócio desse nível, eu estaria vivendo e passando as necessidades que passo hoje no fim da minha vida? Os acontecimentos em que você teve envolvido, né, pelo menos o começo deles, foram em 1964. 64. Então, nessa ocasião, o presidente do Brasil atual, que é o Jair Bolsonaro, ele tinha 9 anos de idade. Então, passou um bocado de tempo, né? De lá para cá. Uma diferença tão grande que o nosso presidente, imagina, ele nem sabia o que estava acontecendo em 64. Agora, você acha que tem alguma possibilidade de ter alguma coisa parecida com o que houve naquela ocasião? Não. Eu não vejo de maneira nenhuma que no mundo atual, a coisa geopolítica, tá? Eu estou falando da coisa geopolítica. Se você for fazer alguma coisa nesse sentido, a economia vai sofrer, nós vamos sofrer, pode haver uma invasão e coisas outras. Invasão? Como assim? Você tem a França dizendo que vai entrar para a Inglaterra dizendo que vai entrar para isso, para aquilo. Você tem as ONGs todas que estão aí na Amazônia, CIMI, e vai por aí. Quer dizer, e eles próprios, os governantes, eu acredito, né, devem ter informações a que nós não temos acesso para poder tomar as suas decisões. Então são decisões que muitas vezes os comuns dizem, tá ruim, tá isso. Mas não, poxa, eles têm muito mais informação do que nós todos aqui juntos, e mais e mais e mais. Ou não seriam governantes. Ou não seria, por exemplo, o pessoal do Exército que tem serviço de informação, da Marinha que tem serviço de informação, da Aeronáutica que tem serviço de informação, a ABIN e bababi. Todos esses organismos, eles estão interligados. Não, mas objetivamente, Anselmo, naquela época, por exemplo, você tinha agitação nos quartéis e tal. É possível reviver essa agitação? Não acredito. Não acredito. De modo nenhum. A esquerda, VPR, Marighella, é um bando de fantasmas aí que, mais uma vez, eu digo que pouca gente tem a menor ideia de quem foi. Né? Mas, você diria que ainda existe gente de esquerda hoje parecida com o seu tempo? Ou qual é a diferença da esquerda de hoje com aquela? A esquerda daquele tempo era idealista, era romântica. A esquerda atual é economicamente interessada. Interessada em ter emprego público? Em poder, poder e grana. Mas o que há de romantismo em ações violentas? O romantismo nos levava a fazer aquelas organizações. Aquelas organizações eram direcionadas e empurradas, se é para Cuba, para repetir a Revolução Cubana, aprender a atirar e a matar. Ou seja, criar 1, 2, 3, muitos Vietnã. Mas isso te parecia uma coisa razoável na época? Não parecia, Gus, mas acontece o seguinte, em Roma como os romanos, o que é que eu ia fazer?
dentro daquilo. E eu queria voltar para o Brasil. Como? Eu digo, no tempo que você estava ainda, antes de ir para Cuba, todo esse processo, essa esquerda, né, que você acabou de descrever agora, como romântica, era uma esquerda que estava envolvida com o crime. Eles assassinavam as pessoas. Não. Matavam gente, roubavam banco. Não, peraí. Nós estamos falando de 64. Isso começou depois de 64, 67. Eu estava na cadeia, em 67 saí da cadeia e fui mandado para Cuba. Voltei em 71, quando toda essa porcariada já estava até aqui. Deputado, o senhor está dizendo aí que o presidente Jair Bolsonaro ganhou a política, ganhou a presidência da República e não detém poderes, força exatamente para governar. Olavo disse isso. Traduziu. O Olavo de Carvalho diz o seguinte, que chegar à presidência da República não é chegar ao poder, mas um meio de chegar ao poder. O senhor me leva a pensar que o senhor traduziu assim quando o senhor disse que ele precisa do centrão para governar. Enquanto se ele fosse o poderoso, se ele fosse o presidente com poderes totais, ele não precisaria. Precisa. Então, essa máxima do Olavo de Carvalho de que chegar à presidência não é chegar ao poder, mas é o caminho, né? O que é preciso fazer? Quais são os caminhos a percorrer para que esse grupo que ganhou a eleição não precise mais de negociar com o Centrão? Não há como ele fazer isso. Ele vai ter que negociar sempre. Mesmo com a esquerda, ele vai ter que fazer concessões. Esse é o regime democrático. E o Bolsonaro não é um cara de briga. É engraçado que ele é chamado aí de fascista, de ditador. Eu, se sou ele, já tinha fechado o Supremo. O artigo 142 me dá poder para isso. Eu participei da discussão do poder moderador e garantidor das Forças Armadas, com o esvaziamento do Executivo frente ao Judiciário e ao Legislativo. Eu participei. Fernando Henrique, Genuíno, Gerson Pérez, Bernardo Cabral, eu participei daquela discussão. Para quem não sabe, o que é que diz o artigo 142? Que as Forças Armadas são poder moderador. Elas estão acima dos outros poderes. Poder legislativo, executivo e judiciário. Não é isso, né, deputado? O Supremo não tem esse entendimento, né, sobre o artigo 142. Que é bom para eles. Não o Supremo só faz a Constituição que quer. Cada ministro do Supremo escreve a lei que bem deseja. Ali não tem mais nenhum respeito à carta que foi votada em 88. Cada um é uma Constituição. O Gilmar entende um troço. O Melo, o de Melo, Collor de Melo, o Marco Aurélio de Melo entende de outro. Já aposentou. O Fachin entende do outro. O Xandão, o maridão da dona Vivi, entende de outro. Então... Sim, deputado, mas a gente vive num grande caravançará, aquilo é uma bagunça. É um sistema de freios e contrapeso. Nenhum poder pode se sobrepor aos outros. Mas o Supremo, hoje há uma ditadura do Judiciário. O senhor não tem medo do Supremo, não? Eu não. Eles são homens. Debaixo daquela capa tem um homem com sangue, com oxigênio, com osso, igual a mim. Vou ter medo de homem? Eu não tenho medo de assombração, eu oro para afastar de mim as assombrações e digo aqui, chorubu, chorubu, que desgraçadamente posaram na sorte do Brasil. Incompetentes, lobistas, desonestos, corruptos, é o Morcrim. É uma organização criminosa para fazer o crime de abuso de autoridade. Eles ficam, pode processar. Eu já estou respondendo lá um monte de processo de indenização moral. O senhor foi condenado, Os imorais, fui condenado, graças a Deus. Graças a Deus. Fechar o Supremo não chama golpe? Não é fechar, é trocar. Mas tem previsão constitucional? Tem. O poder moderador. Isso é uma questão. Eu sou da linha do Ives Gandra. O Ives Gandra sustenta isso. Pode trocar. Limpa e põe gente nova. Eu colocaria só juízes de carreira, com compromisso com a toga, com a justiça, com a balança da justiça. Esse negócio de lobista eu não colocaria mais. Mas qual que seria? Como é que foi que chegou lá o Barroso, Boca de Veludo, Globo? Como é que chegou lá o Fachin, Joerley Batista? Pô, como é que chegou lá aquela do Rio Grande do Sul? Aquela ministra... Rosa Weber. Rosa Weber, era amiga do Carlos,
marido da Dilma, amiga ela nem juíza do Tribunal Regional do Trabalho, que é juiz de segunda linha. Mas até o André Mendonça também não é juiz, é amigo a palavra de todos ali. Aqui, mas o André Mendonça é um advogado de carreira. Eu não faria dele o meu ministro, eu faria de um juiz de carreira. A minha torcida é o presidente do STJ, doutor Humberto, ou o desembargador William Douglas. Esses eu torço. Você está falando, eu falo com você francamente. Eu não poria um advogado, mais um advogado. Ali é o registro. Chega. O único juiz que prestou concurso para a magistratura foi o Fux. Acho que o Lewandowski. Não. O Lewandowski era advogado. Advogado, é verdade. Todos os E o outros... outro também, aquele aqui de São Paulo, que era advogado do PT. O Toffoli prestou e foi reprovado 2 vezes. Notório saber jurídico. Nenhum foi juiz de carreira. Existe alguma alternativa jurídica que não dependa do Senado? Porque ao Senado cabe abrir processo de impeachment contra a ministra do Supremo. Mas não abre. Né? O presidente do Senado tem interesses milionários, bilionários no Supremo. O Pachequim, como ele é conhecido em Minas, carinhosamente, o Pachequim, senador Pachequim, é advogado das empresas que soterraram com aquelas minas, aquelas pessoas lá em Minas Gerais. As barragens. Aquelas barragens. Ele é o advogado das empresas. Aquilo dá Vale. Como é o nome da Brumadinho? Ele advoga as empresas que construíram aquelas barragens que mataram soterrados na lama, Augusto! Ele é o advogado daquela cachorrada que sufocou as pessoas na lama. São 8 bilhões. Está lá no Supremo. Grau de recurso, eles já levaram 2 marteladas, 8 bi. Se baixar esse honorário para 1 bilhão, quanto ele ganha? Não, mas ele se licenciou do escritório, ele foi para o Senado, se licenciou, mas abriu mão das cotas acionárias do escritório. Se o escritório levar 1 bilhão de honorários, ele ganha desse dinheiro. Como é que um homem desse, o Pachequim, pega 3 milhões de assinaturas de pedido de impeachment aí do Xandão, do maridão da dona Vivi, e arquiva? Ele abre a CPI contra o presidente da República, uma CPI vazia de fake news, vagabunda, de bandidos. Só tem malfeitor sentado naquela tribuna, são os ladrões de banco investigando o xerife. Ele põe essa CPI para frente e a do Carequinha lá. 3 milhões do povo assinaram e ele não põe para frente. Por quê? Tem medo do Carequinha? É o interesse dele. Essas coisas é que tem que ser ditas a opinião. Vai ser o vice do Lula? Nós vamos te escalar pro pau, Pachequinho. Nós vamos te escalar pro pau. Você não vai sentar lá com esses interesses para ser vice de ninguém. Nós vamos te escalar pro cacete. Já existe uma análise, inclusive, entre os filhos do presidente, principalmente o senador Flávio Bolsonaro, que isso não será suficiente para ganhar a eleição. O presidente vai precisar de recursos, vai precisar de dinheiro, diferentemente da eleição de 2018. É um outro cenário, outro contexto. Só um exemplo básico, banal, o deslocamento dele de avião, ele vai ter que ressarcir os cofres públicos, por mais que ele faça no avião presidencial. Ele vai precisar de fundo partidário hoje, o fundo eleitoral hoje, ele deu a indicação de que pode vetar os 6, mas manter alguma coisa ali em torno de 4 bilhões de reais. Para a base dele, isso será considerado um assinte também, porque é menos que os 6, mas é o dobro dos 2 bilhões de 2020, né? Você descontando a inflação, veja o que o povo vai compreender. Eu, por mim, não faria o fundo público. Quem inventou o fundo público, Amanda? Bom, a partir de 2017, né? Federal. Quem faz essas geringonças são os urubus. Quem inventou esse troço aí, fundo público? O Supremo. Mas depois de tantos casos de desmandos e corrupção com dinheiro de empresa. Desmando e corrupção é pegar dinheiro público para botar na eleição? Como é que eu, um cristão, vou financiar com o meu imposto o PCdoB? Eu não concordo com aquela cachorrada. Como é que o meu dinheiro, o teu salário aqui, que deve ser um salário pequeno, mas que você paga o imposto de renda, o Zanini, que deve ganhar também um pouquinho lá na Folha, você, Trindade, do teu dinheiro que você financia PCdoB, PSOL, PT, PTU, PSTU. Eu não daria uma prata para esses caras.
O meu discurso é que tem que fazer o financiamento. Eu defendo a estatização, não posso ter dinheiro de empresa privada. Então acaba o partido, fecha. Aí não. O PCdoB não chegou à cláusula de barreira, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, nós éramos 9 partidos. 9. Ele acabou com a cláusula de barreira porque o PCdoB não fez os 3%. Fomos para 36%. Essa bagunça institucional, quem fez? O Supremo. Porque é um puxadinho da esquerda. Como o PCdoB, uma sigla histórica, vem desde a década de 40, Partido Comunista do Brasil. Eles já acabaram com a cláusula de barreira, acabaram. Diz que é inconstitucional a cláusula de barreira. E aí, como acabaram com a cláusula de barreira, não tem financiamento comunista, como é que tu vai financiar o cara que defende o aborto, que defende a erotização da criancinha, o fim do crime de pedofilia? Como é que você financia um partido desse? Do teu imposto, você não paga. Qual a empresa que bota? Nenhuma. Nenhuma. Mas por imposição, quem é que... O império está no Supremo, o império do mal está lá. Está lá no Supremo. É o império do mal. Que tem que ter tem que ser combatido. Como se combate o mal? Nós oramos todo dia e pedimos a Deus... E vem uma solução de força. Não fecha o Supremo como o Zanini chegou a especular ali. Isso não podemos fazer. Tem que ter os Mas três aí não seria poderes. o caso do Congresso aprovar a regulamentação de um financiamento que seria privado, transparente, como é em alguns países? Sim, todo lugar do mundo é privado. Só no Brasil aqui tem Justiça do Trabalho. 22 bilhões custou a Justiça do Trabalho ano passado. 22. Ela apresentou de resultado 6 entre acordos e decisões. Você imagina? Ela custa 22 para, de acordos e indenizações, pagar 6 ao trabalhador. Não era melhor fazer um fundo público de 10 e fechar essa geringonça dessa Justiça do Trabalho? Essa justiça eleitoral custa 8 bilhões por ano, chega na eleição, atrasa. O hacker entrou aqui, atrasou. O Centrão, durante a campanha do Bolsonaro, ele foi muito criticado e até demonizado, de uma certa maneira, pelo candidato Bolsonaro e seus aliados. A gente tem como símbolo disso a musiquinha que o general Heleno cantou numa convenção, de que se gritar pega o Centrão, não fica meu irmão. E o fato é que o Bolsonaro atualmente parece ter esquecido aquela promessa de implodir o velho sistema, o velho modelo político, como o senhor colocou aqui, e tem feito alianças com o Centrão, que são claras. A última agora é colocar o senador Ciro Nogueira como chefe da Casa Civil, senador que é presidente do PP, um dos principais partidos do Centrão, como o senhor colocou. Muita gente na direita e conservadores que, inclusive, apoiaram Bolsonaro e ainda apoiam, acreditam que isso é uma traição, que o presidente Bolsonaro está rasgando a sua promessa e o seu discurso, os seus compromissos de campanha. O senhor concorda? Não concordo, senão ele não governa, Zanini. Então, tudo bem o acordo com o Centrão. Vou falar para você a diferença que é. Quando você levava um nome ao Zé Dirceu na Casa Civil para nomear a época do PT com Lula presidente e Dona Dilma depois, era um nome para indicar para o governo para fazer caixa. A conversa era rasgada. Esse é o ordenador de despesa, o movimento dessa diretoria do Banco do Brasil é X, isso deixa 5%, 8%, 3%. Era assim. Então você financia o partido aí. Era assim. Com o Bolsonaro é diferente. Eu já levei os deputados do PTB a conversar, não agora com o senador novo, chefe da Casa Civil, mas a época que o general Ramos estava na articulação política, eu levava os deputados lá e o cara levava o nome. Eu quero nomear o chefe do INCRA lá no meu estado. Está aqui o chefe do INCRA. Tudo bem, assina aqui. Isso eu vi, não estou ninguém me contando, eu assisti, eu testemunho. Se der problema, é a maneira de enfocar. O cara está preso, está demitido e nós vamos botar no jornal que foi você que indicou. Está aqui a tua assinatura. É a maneira diferente de fazer. O Bolsonaro não é refém do Centrão. Ele está fazendo uma troca que ele precisa fazer com o Centrão.
Porque senão ele acaba empichado na Câmara dos Deputados. Não se esqueça que o presidente da Câmara é do PP. É do PP, de Alagoas. É prático, pragmático, sabe jogar, faz política profissional. Está naquele velho time que o presidente Bolsonaro quer mudar. E ele não muda isso em 3, 4 anos. Uma república que vem viciada de 30 não se modifica. O senhor acha que ele errou na campanha de atacar de maneira tão dura, ele, presidente Bolsonaro, o sistema político? Porque Mas ele prometiu todo mundo na campanha relação. radicaliza o discurso. Eu me lembro do Lula bater duramente e no final, quando ele chegou com chance, teve que fazer uma carta de compromisso e lá em Nova York com os banqueiros, foi lida na associação comercial, lá na Câmara de Comércio Internacional em Nova York, o compromisso dele com o liberalismo. Porque ele batia tanto em todo mundo, acusava todos de ladrão, todo mundo era ladrão para o Lula. Mas depois, todo mundo que acusa fica exposto, ficou o rabo dele de fora e ele é o ladrão au concurso. Se houvesse carnaval naquela época do Clóvis Bornai lá no Rio, ele era au concurso, o Clóvis Bornai. Ele já saía, era o campeão no desfile. O Lula é au concurso do concurso de corrupção. Ninguém roubou tanto como o PT e o Lula. Esse é campeão. Mas o Bolsonaro fez o que tinha que fazer para ganhar. Ele demoliu, ele cercou aquele esquema que havia, bateu. E ganhou a eleição. E vem devagarinho, com toda a dificuldade, construindo um governo honrado e honesto. Na sua avaliação, nesse cenário de polarização, Bolsonaro e Lula, o senhor, que devem ir para o segundo turno os dois, imaginando, o senhor acha que Lula é fácil de ser batido? Não sei se fácil é a palavra, mas o senhor tem tranquilidade de que no segundo turno Bolsonaro vence Lula ou Lula é um opositor muito duro para o Bolsonaro no segundo turno? Não, eu penso, biblicamente, essa luta espiritual, ela se trava num campo superior, é o mal contra o bem. Porque você repare, quem é que está com o Lula? LGBT, drogado, traficante, assaltante de banco. Esse é o povo do Lula. Você coloca LGBT no mesmo nível que drogado, traficante? Coloco. A demolição moral da família. Coloco. Isso não é homofobia? Não tem homofobia nenhuma. Coloco. É a demolição. Eles querem demolir estruturalmente a família. Colocar a mulher numa posição de capacho. Hoje, a agenda da esquerda não é uma agenda de trabalhismo, é identitária. Ela quer julgar a mulher contra o homem. Quer apassivar o homem, quer virilizar a mulher. Quer dizer que a criança não tem mais nome. Faz o exame de ultrassom, não é Maria nem João. É um gênero. Está ali, é o que eles defendem. É o que eles propõem. É essa luta que está aí colocada todo dia para a gente assistir. Isso é o quê? Desconstrução da família cristã. Eu queria ouvir o senhor sobre o que é para mim a mais estranha forma de negacionismo. Por que tanta gente ainda nega a existência do mensalão e do petrolão, na opinião do senhor? É uma técnica de marketing, né? Não admitir nunca a culpa. Mas eles sabem. Gente aparentemente com a cabeça em ordem, que sabe raciocinar, diz, não houve. Não houve, não aconteceu. Augusto, tua pergunta é tão pertinente. Eu tenho guardada uma gravação do programa do Lula como presidente da República, com a mandíbula dura, com a boca dura, de tensão, pedindo desculpa pelos erros do mensalão. Eu tenho guardado, eu tenho essa fita guardada, eu gravei, essa eu tenho gravada, essa é a memória minha. A imprensa tem isso aí, mas essa eu salvei. Eu não sabia, com a boca dura, quando dá aquela tensão que o cara não sabe soltar, não sabe fazer exercício para soltar, não aprendeu. Com a boca dura, desculpas, esses erros eu não sabia que havia. Agora nega, fica negando. Mas naquele momento de fraqueza que ele andou costeando o alambrado, beradeando a fronteira para cair, se o Fernando Henrique tivesse empurrado,
se o PSDB naquela época houvesse peitado, o MDB tivesse peitado, não feito negócio, porque o MDB naquela época fez negócio, tomou conta do governo. Se não tivesse feito negócio e partido para fazer o que fizeram com a Dilma, que o Eduardo Cunha fez com a Dilma, o Lula tinha sido empichado. Ele estava para cair. E aí ele foi dizer que ele não sabia, com a boca dura, assim, tenso, com a boca dura. Ele que é tão solto, tão, se expressa com tanta liberdade, mas naquela hora ele não conseguiu falar com autenticidade, com liberdade. Então nega, porque vão continuar negando até o fim, para não dizer essa nova geração que eles erraram gravemente no passado. Este foi o resumo do Direto ao Ponto de 2021. Nós esperamos você em 2022. Até lá. Realização Jovem Pan News.